Fala pessoal, Thales Augusto aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre algumas ideias que vêm me aparecendo aí sobre inteligência artificial. Então, algumas coisas, alguns problemas gerais em relação à inteligência artificial, alguns mais técnicos, vamos dizer assim, menos importantes do problema em relação à questão central que eu quero tratar aqui, e que até, assim, vamos dizer, sou psicólogo, o que eu vou falar de inteligência artificial não é a minha praia, não, eu não sou técnico disso aí, de informática, nem nada. Então vamos passar esses problemas técnicos primeiro, para a gente conseguir chegar naquele problema central, que aí sim tem a ver com as questões humanas, vamos dizer assim, né? Primeiro tem a ver com o nome, né? O nome é inteligência artificial, mas quando a gente para perceber a inteligência, que tem a ver com olhar os objetos, as coisas, as pessoas à nossa volta e extrair o conteúdo dessas coisas, que é uma questão que tem muito mais associada com essa capacidade de percepção e de interligar, de ler o que está dentro das coisas, porque justamente tudo no mundo é muito complexo e as coisas em si não têm essa capacidade de apresentar toda essa complexidade, toda a sua propriedade, toda a sua história, e a gente também não tem a capacidade de absorver isso tudo. Então o objeto se mostra de modo condensado, que é aquilo que a gente chama de símbolo, e a gente consegue absorver essas ideias. Quanto maior for a capacidade de inteligência da pessoa, maior a capacidade de extraí-las. Uma vez extraídas, a gente consegue associar com outras questões na nossa cabeça e relacioná-las. E aí tem a ver com as capacidades de raciocínio. É a partir do raciocínio que a gente consegue elaborar alguma coisa. E aí chega o ponto. A inteligência artificial ela não olha para algo novo da sua frente e consegue extrair isso. Mas tem muito mais a ver com uma questão de raciocínio artificial, ou seja, tem uma série de questões já previamente pontuadas e ela junta a partir daí. Então, uma questão muito mais relativa ao nome, mas que às vezes pode nos dar problema no sentido de que quando você vai utilizá-la, você acredita que aquilo está te trazendo algo novo, uma ideia nova, mas previamente um raciocínio. E isso coloca para a gente algumas questões muito mais relativas aos problemas centrais. Um desses problemas centrais da parte técnica, melhor dizendo, é sobre a fonte de dados. Ou seja, se essa capacidade de relacionar uma coisa com a outra, qual que é a fonte de dados? Isso é um problema porque é o seguinte, é óbvio que nós temos muito menos capacidade de acessar e armazenar dados. Então, sei lá, quanto tempo uma pessoa vai passar para ler 500 livros, sendo que uma inteligência artificial pode acessar com maior facilidade 15 mil livros. Então tem muito mais acervo para conectar. Só que agora, quando você pega um livro de um determinado tema e ele está explicando sobre algo usando determinadas palavras, você pega outro livro que está usando as mesmas palavras, ele quer dizer de algo extremamente diferente. Significa dizer que esses livros são conflitantes, então não faz sentido quando você quer estudar algo que você use os dois ao mesmo tempo, porque por mais que eles utilizem as mesmas palavras de base, estão falando de algo diferente. Então você pega um livro de um sociólogo que está falando de algum país e ele está fazendo uma análise muito mais relativa à cultura. Você pega outro que também está falando do mesmo país e ele vai estar falando de uma análise talvez muito mais factuística, histórica do que isso passou. E aí isso pode gerar um certo conflito, que pode ser resolvido em uns pormenores, você fazer essa separação, opa, esse aqui é muito mais cultural, esse aqui é muito mais histórico, o problema é resolvido. Mas se você junta os dois pela mera acúmulo de nome, você tem um conflito. Então, o primeiro problema está aí, problema técnico. O segundo problema seria justamente qual é a equação que está sendo usada. Porque a IA vai usar uma equação, ou seja, quando aparece tais palavras ou tal conjunto de palavras, você automaticamente conecta outro ou procura outro dentro aqui do acervo. Por que isso é um problema? Porque quando a gente olha os períodos antes de inteligência artificial, a gente tem, por exemplo, gênios que vão pegar determinadas ideias, teorias, vão discutir sobre elas, pensar sobre elas e vão trazer ideias magníficas em relação a isso. E aí o tempo passa, outros gênios aparecem, começam a ler aquilo ali e começam a trazer novas ideias em cima da ideia que o outro fez. E essas ideias não são algo novo, mas são relativas à capacidade daquele novo gênio
olhar aquelas ideias e articular com outras e trazer um novo conjunto. Ou seja, cada um desses gênios, né, se a gente pegar, por exemplo, Sócrates, Aristóteles, que estão milênios para trás, quantos outros passaram e escreveram grandes ideias a partir desses caras? E algumas delas nem sequer conversam com as outras. Dentro da área da psicologia, por exemplo, se a gente pegar o teórico da psicologia mais popular, que é Freud, quantos outros não escreveram sobre Freud? E se você pega Lacan, por exemplo, que veio depois de Freud e trouxe muito mais ideias acerca de Freud, Lacan é um gênio, você tem uma coisa tão específica que Lacan virou uma vertente teórica própria. Ou seja, temos Freud e temos Lacan, temos duas coisas diferentes. E se você pegar outros caras que leram Freud, vai estar diferente do que o Lacan está dizendo. E o ponto é esse. Então, quando a gente tem uma mesma equação para as coisas, a gente já tem esse problema de falar, tá, qual que é o ponto de vista? Quais são as articulações que estão sendo feitas? Porque talvez elas não sejam suficientes para aquilo que você quer e elas são limitantes, porque vai seguir uma equação apenas. Quantos gênios não tiveram que ler ao longo dos séculos e interpretar e trazer novas ideias acerca de grandes nomes, Aristóteles, Sócrates, por exemplo, para trazer novas ideias. E quando a gente olha para IA, não só tem essa limitação de uma vértice, de uma linha, bem como é a mesma base de equação, pelo menos a mesma base, para tudo. Então você vai ler a mesma base de psicologia, vai ler a mesma base para sociologia, mesma base para engenharia, construção civil, esporte, tudo vai usar a mesma linha de raciocínio. E isso deixa a coisa pobre, porque quando a gente volta àquele ponto inicial, que tudo no mundo é extremamente complexo e tem muita informação contida em tudo, se você alinha isso com apenas uma vértice, por mais complexo que seja, porque é extremamente complexo, toda essa estrutura de cálculos das IAs, ainda assim ela é limitante nesse sentido. Só que essas duas coisas são problemas muito mais com as questões técnicas da IA, ainda não é o ponto central que eu gostaria de trazer, e são problemas que, ao meu ver, no futuro serão resolvidos. Hoje a gente tem pessoas, depois de o computador evoluir tanto, nós temos pessoas que desenvolvem aplicativos. Você liga para a pessoa, entra em contato com ela, fala o que você quer, ela monta um aplicativo para sua empresa, para o seu negócio, que é específico para você. Mesma coisa, um site, alguém vai criar um site específico. Então, no futuro muito próximo vai ter uma coisa desse sentido. A IA vai evoluir ao ponto de ter umas estruturas básicas. Você contrata uma pessoa que fala, eu preciso dessas fontes de dados aqui, esse acervo de 10 mil livros, e eu preciso mais ou menos uma estrutura desse cálculo, para achar especificamente os resultados e a relação dos resultados que eu gostaria. A questão, por exemplo, vou procurar as questões de cultura. Eu sei que esse autor aqui, ele nunca cita cultura, mas eu sei que a análise dele, porque eu conheço o autor, quando ele fala de um país, ele está falando da cultura do país. Não parece óbvio, porque ele não usa as mesmas palavras, essas palavras não são claras, mas eu que já passei por isso sei. Então, na minha equação desse IA que eu estou pedindo para um técnico montar, ele vai incluir isso. E o IA vai trazer para mim, vai facilitar minha vida, etc. Então são problemas técnicos que, de uma certa maneira, ao meu ver, serão resolvidos mais para frente, mas que hoje já trazem essas questões. E aí, a gente começa a entrar numa questão mais humana, porém ainda secundária, que é, vamos dizer assim, a falta cognitiva. O que eu quero dizer? Se a gente pegar os celulares, os computadores, todos eles têm corretor automático, que é uma tecnologia fantástica. Você vai escrevendo e vai corrigindo. Facilita muito a vida. Às vezes, um erro de digitação, você tem que escrever um monte de texto, responder um monte de gente, e-mail, etc. Alguma coisa lhe escapa, é inevitável. E o robô vai lá e já corrige isso para você. Só que à medida que você vai usando isso dia a dia, algumas funções linguísticas que para você talvez não estejam tão bem consolidadas, vão caindo em desuso. E você vai perdendo essa função cognitiva. Mesma coisa o GPS, você toda hora sai de casa, liga o GPS, vai fazer os caminhos a partir do GPS, você começa a perder a capacidade de reter aquelas informações. É um grande problema? Não, não é um grande problema. É um problema que resolve, inclusive, fácil. Vou até ali, não preciso do GPS. Mas deu trânsito. Não, agora eu preciso do GPS, porque é uma ferramenta incrível. Então existe essa possibilidade da IA causar essas coisas também, que não tem a ver com IA, mas sim como a gente usa essas ferramentas. Como eu falei, o GPS é incrível. O corretor automático é incrível. Sem ele, a gente não consegue fazer tantas coisas, porque ele potencializa a nossa capacidade. Mas uma coisa que a gente tem que ficar de olho é para não cair em desuso alguns processos de memória,
alguns processos linguísticos, alguns processos de percepção, porque se a gente entrega tudo isso no mundo IA, quem se reduz diante disso somos nós. E aí a gente entra na questão finalmente principal, que é a questão humana. E isso eu comecei a pensar sobre isso porque dentro das questões que eu estudo, eu tenho uma certa linha de raciocínio ao qual eu quero estudar. Então eu já tenho os autores, os livros, já tenho a lógica, a linha de qual que eu vou ler primeiro, qual que eu vou ler depois, etc. Mas de vez em quando, visitando bibliotecas, lojas virtuais, me deparo com algum livro ou outro. E lá o autor apresenta uma ideia de algo que eu nunca tinha pensado antes. E eu tenho essa ânsia de querer ler o livro, não porque é o que eu estou estudando, não porque vai agregar alguma coisa no que eu quero estudar, mas por curiosidade, né? Como se fosse uma região, né, para fazer um paralelo, uma região de mata que tem uma trilha e fala, poxa, alguém passou por aqui, alguém fez alguma coisa. Ou quando você for para algum centro histórico e pensar, poxa, há 300 anos isso aqui era mato, vieram pessoas, construíram esse lugar magnífico, viveram aqui. E você tem esse senso de pertencimento, esse senso de continuidade. Eu digo isso porque eu me deparei uns dias para trás com uma instituição de pesquisa, né? Então eles promovem pesquisa acadêmica, etc. E lá eles estavam oferecendo um curso de IA para a produção literária, para a produção de livros acadêmicos e tal. E aquilo me chamou a atenção, porque, ok, é uma ferramenta, vai trazer uma série de benefícios, mas essa coisa de que às vezes eu ver uma certa ideia e ter essa sensação de conexão, não existe mais. Ela se perdeu. Porque de uma certa forma, a apresentação que está sendo feita ali não foi um cara, uma pessoa, um pesquisador que desbravou aquilo ali. Foi um robô que a partir de certos cálculos foi juntando certas ideias. Então o sentimento que surge não é mais desse de curiosidade, de ver, de ter a sensação de participação de que alguém esteve ali, né? Agora, não no universo físico, como vocês chegaram numa cidade histórica e tal, mas no universo intelectual, no universo de ideias, de alguém raciocinou sobre isso aqui. Não, ninguém raciocinou sobre isso, foi um robô que fez os cálculos ali, perdeu a graça. E mais do que isso, existe um questionamento que eu acho que é o principal mesmo de todos, né? É tipo, quem eu sou e o que eu quero ser. Por que eu digo isso? Porque se é um centro de pesquisa, o que é que faz um pesquisador? Ora, o que faz um pesquisador é pesquisar. Né? Não é o final da pesquisa. Isso é muito tempo depois de 5 anos, 10 anos, você tem a pesquisa. Ou seja, durante todo o desenvolvimento ele não era pesquisador e agora que a pesquisa ficou pronta, ele é um pesquisador? Não. E isso remete também às questões mais antigas. Por quê? Quando você olha os próprios centros acadêmicos, às vezes você tinha alguém sentado numa cadeira importante desses centros e essa pessoa juntava ali uns 10 alunos, passava os temas para eles e os alunos escreviam e aí você tinha 10 capítulos e formava um livro. Eu falei, bom, se você parar para pensar disso, você não precisa mais estar no centro acadêmico, você não precisa mais ocupar essa cadeira, é só você chegar em IA, pedir para ela escrever isso e ela vai escrevendo. Então democratizou esse processo. E se você olha anteriormente, tinha coisas que eram muito vazias. Você percebia que não tinha essa conexão porque não tem essa conexão. Ele simplesmente pediu para 10 alunos escreverem, deu ali um benefício de horas complementares, juntou a coisa e o primeiro capítulo tem nada a ver com o terceiro, o que propôs no início não conclui no final. E a ideia é vazia porque é vazia. Quantas vezes a gente não percebe isso, por exemplo, em filmes, séries, às vezes jogos de videogame, ou seja, no mercado de entretenimento de modo geral. Tem uma coisa ali só para cumprir tabela. Alguém muito rico juntou uma galera, melhores câmeras, melhores produções, juntou umas cenas e aquilo é vazio, aquilo não se conecta com a pessoa. Por quê? Porque ele simplesmente quis ter a questão final. Veja como que eu estou indo para o caminho da coisa. E claro, você vai ver filmmakers, escritores que tem uma equipe inteira. O cara também tem 10 alunos ali, só que ele tem uma ideia central, treinou os alunos. Um era responsável por levantar umas bases, articulou, revisou a coisa, depois pegou, reescreveu em cima, conectou cada parte e a obra é magnífica. Daí no primeiro momento, aquelas que simplesmente jogaram ali, você
Se você lê aquele livro, outros 10, são todos a mesma coisa. Ou seja, você leu um, você leu todos, não faz a menor diferença. E está no mercado. E se você pega um desse, que foram 10 pessoas que escreveram e não o autor, ele geriu a coisa, a obra é fantástica. Se você lê outros 10 livros, não chega nem aos pés desse aqui, de tão boa que é. Então é claro que não necessariamente esse problema que eu quero endereçar, ele é um problema da IA também, mas é um problema que a IA ela potencializa, porque todos podem se inserir nesse problema. Antes de você inserir nesse problema, você tinha que ter um cargo alto, muito dinheiro, etc. E isso é interessante porque o questionamento é justamente esse. Quem que eu sou? Para que eu estou aqui? Porque uma das coisas que a IA faz, e ali estão além das escritas da IA, é gerar imagens, gerar fotos, vídeos. E aí você pega ilustradores, que às vezes estão no início da carreira, né? E a mesma pergunta, o que que faz um ilustrador? O que que faz uma pessoa ser um ilustrador? Para o ato de ilustrar. Então não faz o ilustrador ele ter uma ilustração. Quantas ilustrações, na verdade, foram descartadas? Quantas ilustrações eram só treinamentos? E aí você vê pessoas que estão em início de carreira para todos os segmentos, jogando e depositando aquilo que de fato faz elas serem aquilo que elas se propõem a ser, um ilustrador, um escritor, um pesquisador, em cima da IA. Perdeu-se. Se antes naquela historinha de que tudo era mato e virou um centro histórico, que pessoas viveram ali, você se conecta, justamente porque você visitou aquela área, ou você visitou aquele livro, alguém pensou nisso aqui, alguém raciocinou sobre isso aqui, você perde essa senso de conexão humana. Isso aqui é muito mais um senso histórico grupal, aqui tem um senso pessoal, ou seja, eu jogo tudo na mão da IA, eu não viro esse gestor, ou seja, eu não sou meramente um escritor, mas eu sou um maestro, sou que vai gerir essas pessoas, nós vamos fazer uma grande obra. Eu sou simplesmente alguém que está jogando a coisa para o robô fazer o ponto final. Um paralelo que tem para isso é, por exemplo, você está na sua vida aí, seguindo seu trabalho, um dia tem uma festa de família e você lá está conversando com todo mundo, toca uma música e todo mundo começa a dançar e você está ali se divertindo e tem a vontade de levantar e dançar e se expressar. Qual que é a razão da dança? Nenhuma. A razão da dança é dançar. Né? Seria ridículo que alguém nesse ponto chegasse para um outro e falasse, você aí, levanta e vai dançar ali para mim no meu lugar. É você que vivencia a coisa, esse é o ponto. Né? De novo, não é um problema da IA, mas é um problema que democratiza algo, né? Que traz ao alcance de todo mundo, e com isso, puxa, menor maneira eu quero dizer, deixem IA de lado, é uma ferramenta incrível. De modo algum, proíbem IA, só poucas pessoas. Não, nada disso. O problema é justamente fazer esse alerta, porque se entra num problema que só percebia quem se aproximava dele, ou seja, você ia lá nos institutos de pesquisa e via alguém fazendo isso, ou você ia lá nas grandes produtoras e via alguém fazendo isso, né? Hoje não, isso está ao alcance de todo mundo. E aí, se a gente volta para as redes, que também teve muita democratização, muito acesso, muito contato entre pessoas, com o que você está se conectando? Muito provavelmente com coisas cada vez mais vazias. Com um produtor de conteúdo, ou alguém que você seguia, tinha boas ideias, falava umas coisas legais, e que todo o texto ali, o texto, a roupa, o que a pessoa tem que falar, tudo foi um robô que inventou. E aí você vê a pessoa fazendo isso, você vê os vídeos, é a pessoa que está fazendo, mas tudo foi um robô que instruiu a pessoa a fazer. E você não sente conexão com aquilo. Você não sente porque não tem. Quem criou aquilo foi um robô, você não tem mais aquele senso de pertencimento. Poxa, eu estou nesse mesmo barco, ou poxa, eu poderia também ter traçado aquele mesmo caminho que a pessoa traçou. Isso remete a filmes utópicos, ou histórias utópicas, né? Esses futurísticos, né? Esses filmes futurísticos, onde o cara se apaixona com a mocinha e de repente descobre que a mocinha é um robô. E putz, qual que é o sentido de todo estar apaixonado? Será que a paixão existe? Será que o amor não existe? Recentemente teve muita discussão sobre bebês reborns. Então, pô, mas é um hobby, é uma diversão? Tá, mas qual que é a razão de ter um bebê? Não era de ter uma família, não era de ter uma continuidade, alguém para você cuidar e você amar. E hoje você tem um boneco. Tipo, não, ok, tá, hobby, diversão, mas de um certo modo o que choca é a perda do sentido humano nessas coisas. E este é o ponto central.
E, de novo, não é uma tentativa de dizer proíbam as coisas, não é uma neofobia, ou seja, não, fique longe disso. Não, é uma ferramenta incrível. Ora, antes você precisava de um instituto de pesquisa inteiro para fazer uma obra com 10, 15, 30 pessoas. Hoje uma pessoa sozinha faz isso. Não precisa. Você vai ter gente, o robô para escrever essas coisas para você. Mas o alerta é, né, se primeiro, entenda a diferença entre inteligência e razão para não cair em certos erros na hora de usar. Entenda que talvez no futuro vai resolver, mas hoje qual que é o banco de dados? Onde que vai extrair essa informação? Porque vai ter informações conflitantes, por mais que surja, vamos dizer assim, informação fidedigna. O problema não é a informação ser fidedigna ou não, mas uma ser conflitante com a outra, não faz sentido estarem juntas. Qual que é o cálculo que está sendo usado? E isso é limitante, não só dentro de cada área, mas é o mesmo cálculo para tudo. Então isso limita o alcance humano, coisas que provavelmente serão resolvidas no futuro. O problema central é esse princípio dentro de mim, dentro de você, dentro de cada um de nós, que vai fazer com que a gente perca o senso de quem eu sou, o senso de pertencimento e o senso de o que eu faço. Olha, se eu tenho um desejo, se eu tenho uma inclinação de ser um escritor, de repente quem escreve tudo é um robô, eu perdi a coisa. Não, mas eu quero escrever livros, eu quero ser um grande produtor. Não, claro, uma ferramenta incrível para você. Ah, não, mas como escritor eu também posso usar a ferramenta perfeitamente, uma ferramenta incrível para você. Mas até que ponto você se desconecta e joga isso, né? Até que ponto você acredita que tem que ter só essa parte final, né? De uma certa forma, quem já lê alguns livros, às vezes vai pegando esses livros vazios, né? Tem até técnicas que falam disso. Ah, você quer dominar um assunto, leia só 3 livros sobre o assunto, tá tudo bem. Claro, se você pegar o mercado de livros dentro dessa área, tem 50 livros, todos são iguais, porque quem tinha esse domínio escreveu tudo dessa maneira, sem essa conexão. Só que eram pessoas que viviam nessa realidade. Agora isso está na palma da nossa mão também. Essa perda de conexão, essa entrega e perda de quem nós somos. E basicamente é isso por hoje. O vídeo até ficou bem grandinho. Se você ficou até aqui, parabéns para você, guerreiro, guerreira. Espero que tenha gostado. Se você tem algumas ideias sobre isso também, por favor, escreva aqui no comentário. E não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever. Quem sabe a gente tem mais vídeos sobre o assunto. Até mais vídeo.